dia, que Deus abençoe a cada um de nós. Segundo a Coríntios, capítulo 4. Segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo 4. Vamos a partir do verso 4. Diz assim a palavra do Senhor: o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus, que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Amém, queridos? Vamos orar. Senhor Jesus, aqui está a Tua palavra, aqui está os Teus corações, para que o Senhor possa imprimir em cada um desses corações, Pai, essa palavra, a verdade do Evangelho, e que o Senhor possa nos transformar. Nós viemos aqui à igreja para ouvir a Tua voz, para que o Senhor possa nos transformar. Toma-nos, Senhor, como barro nas mãos do oleiro. Arranca aquilo que não te agrada, acrescenta aquilo que nos falta e nos molda, Senhor, segundo a imagem de Cristo, pois queremos ser cada vez mais parecidos com o Senhor. Pedimos pela ação do Teu Espírito neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler novamente, queridos, esse trecho. Quero que vocês prestem atenção em tudo que esse texto aqui nos diz sobre luz, sobre enxergar, sobre iluminar, sobre brilhar. E vocês vão ver que esses 3 versos estão recheados desses verbos e tudo que está relacionado à luz. 2 Coríntios 4, verso 4. O Deus dessa era cegou, veja só, falando sobre enxergar, o entendimento dos descrentes, para que não vejam, de novo, um verbo sobre enxergar, não vejam a luz, aí vemos a luz, do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus, que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para iluminação, conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, queridos, aqui nós vemos tudo falando sobre luz, sobre enxergar, sobre brilhar, sobre iluminar. E o Evangelho, a mensagem do Evangelho, tem esse objetivo de iluminar o cristão, iluminar a vida de qualquer pessoa para o caminho do bem, para o caminho do amor e para se aproximar de Deus. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Nem tudo está de acordo com aquilo de quem Deus é, daquilo que é bom para mim e para você. Há coisas que, apesar de serem permitidas, se você praticar, vão ser ruins para você mesmo. E agora vamos falar sobre o princípio, que é a luz, né, que nós lemos nesse verso inicial. Deus quer nos iluminar, Deus quer brilhar no nosso coração, Deus quer e nos chamou para viver na luz. E a luz é uma característica essencial do próprio Jesus, do próprio Deus, né? Nós cantamos aqui que Ele é a luz do mundo. Então a luz faz parte de uma característica essencial do Evangelho. Em João capítulo 1 diz que estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que é Jesus, que ilumina todo homem. E é uma característica essencial do próprio reino de Deus. O reino para o qual nós fomos chamados, e o qual nós servimos, a característica essencial desse reino é a luz. O apóstolo Paulo nos diz que Deus nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então existe o reino das trevas e existe o reino da luz. E nós mudamos de endereço, de vivermos nas trevas e passamos para a luz. Em 1 Pedro, o apóstolo Pedro nos diz que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E é uma característica essencial da mensagem também do Evangelho, como nós lemos. Iluminar os corações, brilhar a glória de Deus na face de Cristo a todos nós. Então, Deus é luz, o reino de Deus é luz, a mensagem do Evangelho é luz. Tudo luz.
E se não bastasse isso, o Deus que servimos ser luz, o reino qual que nós pertencemos e pertenceremos eternamente ser luz, e essa mensagem iluminar e ser luz, também nós, eu e você, somos chamados para ser luz. Jesus diz, eu sou a luz do mundo, mas é interessante que ele não guardou isso só para si, ele diz, vós sois a luz do mundo. Vocês são o sal da terra e vocês são a luz do mundo. Então Jesus poderia dizer, eu sou a única luz e vocês... Não, Jesus falou, eu sou a luz do mundo e eu quero que vocês sejam luz também como eu sou. E é por isso que as Escrituras nos ensinam a imitar a Jesus, a andar nos passos dele. Ele é a verdadeira luz e nós somos chamados para ser luz também. Então tudo tem a ver com luz, queridos, no Evangelho. E é a luz que ilumina e nos mostra o que convém e o que não convém. Então, quanto mais nós vivermos na luz, mais nós nos tornamos seres de luz. Abra comigo em Romanos capítulo 13, queridos. Se nós fomos chamados para ser luz, então vamos ver algumas características da luz. Uma das características mais óbvias da luz, né, queridos, é que a luz ilumina tudo o que nós fazemos. Então, se nós somos seres da luz, nós temos que agir como se estivéssemos à luz do dia. Romanos capítulo 13 nos diz isso. Veja o verso 12. A noite está quase acabando. Veja, queridos, a noite está quase acabando. Depois que Jesus veio, a noite foi desbaratada e já está quase acabando. E o dia, né, representando o dia da vida eterna, da glória eterna com Jesus, logo vem. Portanto, se nós logo entraremos nessa glória, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e em inveja. Qual o grande princípio aqui, queridos? Se nós somos seres que servimos um Deus que é luz, a mensagem é luz, o reino qual nós viveremos eternamente é a luz. E essa noite, que esse mundo está repleto de trevas, a Bíblia diz que o mundo jaz nas trevas, jaz no maligno. Mas essa noite está acabando. Não apenas porque Jesus está voltando e vai consumar, né, a história humana, como todos nós rapidamente logo partiremos. Então o dia já vem para mim e para você. Então, que tipo de vida que nós vamos viver se nós somos seres da luz e logo entraremos nessa luz eterna? O apóstolo Paulo nos diz, olha, isso é óbvio. Se nós somos seres da luz e vamos participar da luz eterna, haja como se estivesse à luz do dia. Não esconda nada, não haja como se estivesse fazendo coisas em oculto. Não. Seja uma pessoa transparente e seja uma pessoa equilibrada. O que ele está dizendo aqui, não viva em orgias, bebedeiras, imoralidade sexual, desavenças, né? Porque às vezes pensa em bebedeira, mas esquece da importância das desavenças. Não, seja um ser da luz e seja uma pessoa equilibrada. Alguém da luz, um ser da luz, ele não vive nos extremos. E é isso uma coisa que eu tenho mostrado aqui, que o Evangelho ensina. Nós não somos seres de extremos, não somos seres de excessos. Porque existe excesso na libertinagem, onde a pessoa vive tudo sem amor, serve ao prazer e vira escravo do prazer, e existe o contrário, né? A religiosidade que escraviza o ser humano, uma vida infeliz, uma vida carrancuda, uma vida sem liberdade. Não siga esses polos, siga o equilíbrio do Evangelho, olhe para Jesus. Né? Se o Evangelho é brilhado, é iluminado na face de Cristo, olhe para Cristo. Jesus, ele não caía nem no polo da libertinagem, de uma vida sem responsabilidade, e ele também não caía na vida legalista de um fariseu que só se preocupava com os rigores e opressões de seguir de uma forma tão carrancuda, controlando a vida. Não troque aquilo que é permanente, né, aquilo que tem valor para você, por coisas pequenas. Nós sabemos a história lá de Jacó e seu irmão Esaú. Esaú que trocou o seu direito de primogenitura, a sua herança, por um prato de lentilhas. E muitas vezes o ser humano é assim, é imediatista. Tem algo que lhe apetece e ele troca coisas de valores infinitamente maiores por coisas baratas e pequenas, só porque está ali à disposição. O Evangelho nos ensina, queridos, que nós podemos nos alegrar
sem para isso destruir o nosso espírito. O Evangelho é um evangelho de alegria. O apóstolo Paulo nos diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria. Então, o reino de Deus não pode ser um reino carrancudo, um reino onde as pessoas são tão sérias que a vida perde a graça. Não. A vida na graça é uma vida com muita graça. A vida no reino de Deus tem que ser uma vida de alegria. Mas a alegria não precisa ser desfrutada de uma forma irresponsável, de uma forma inconsequente, de uma forma impensada e principalmente sem amor. Então o Evangelho nos ensina esse equilíbrio. Seja uma pessoa alegre, seja uma pessoa livre, seja uma pessoa tranquila e não vá para nenhum excesso, porque não há essa necessidade para você ser feliz. Não venda a sua paz, não se complique. Examine tudo debaixo da luz. Tudo é permitido, queridos, tudo é permitido. Mas olhe pela lente da luz. Isso convém? Isso vai me trazer benefícios? Ou isso, no curto prazo, traz benefícios, mas no longo prazo vai me prejudicar? Então, a luz ilumina tudo. Agora, a característica número 2 da luz. A luz, ela revela tudo. Não apenas o que a gente faz, né, como a gente age à luz do dia, mas a luz revela também o nosso interior, quem nós somos. Abre comigo, queridos, em 1 João, capítulo 1. E agora, outra característica da luz, ela ilumina não só os nossos comportamentos, mas o nosso interior. Verso 5, 1 João. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. De novo, veja só, Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos, olha que interessante, queridos, que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Veja só o que o apóstolo João está nos dizendo. Deus é luz e nós que somos cristãos, nós andamos na luz. Só que ele fala, nós andamos na luz, veja, olha só no verso 7. Se, porém, andarmos na luz, como ele está à luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, apesar de andarmos na luz, nós precisamos do sangue de Jesus o tempo todo para nos purificar. E se afirmarmos que estamos sem pecado, nos enganamos, e lá no verso 10, se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso. Então, veja só, queridos, apesar de nós sermos seres da luz, apesar de nós andarmos na luz e procuramos cada vez mais seguir a Deus, que é a luz, nós precisamos confessar os nossos pecados. Nós precisamos nos arrepender o tempo todo. Isso é tão importante, queridos, que ainda o apóstolo João nos diz, se você disser que não tem cometido pecado algum na sua vida, não, eu sou um santo, eu nem vejo defeitos em mim, o que ele diz? Você está chamando Deus de mentiroso, porque Deus sabe os teus defeitos. Deus sabe o teu comportamento no teu lar, o teu comportamento no teu trabalho e aquilo que está dentro do seu coração. Porque Deus é luz, queridos, e Ele passa com a luz e conhece a nossa mente, conhece o nosso coração, conhece os nossos comportamentos, como nós tratamos o semelhante, como tratamos nossos pais, os nossos filhos, o nosso cônjuge. Ele sabe tudo isso. E se nós, como cristãos, subir na nossa mente, eu sou um ser da luz, e começar a andar dizendo, não, eu sou cristão, eu não tenho defeitos, eu sou um ser que caminha como Cristo, etc., e começar a se gabar e se exaltar, e esquecer das suas falhas, você chama Deus de mentiroso, e você vai começar a ter problemas. Há essa característica no Evangelho, a necessidade de nos arrependermos o tempo todo, e procurarmos crescer. Lutero diz nas suas 95 teses, a primeira tese ele diz, a vida do cristão é arrependimento. A vida do cristão consiste em arrependimento. É o tempo todo confessando. Defeitos e falhas todos nós temos. Todos. A menos que alguém queira chamar Deus de mentiroso.
E diante dessa realidade, queridos, nós temos duas escolhas. Ou nós escondemos, ou seja, nós fingimos, deixamos isso debaixo do pano, deixamos isso para lá, nos justificamos, dizemos, não, errar é humano, né? Todo mundo falha, essa é a minha personalidade, não, eu ajo assim porque eu fui provocado, etc, etc. Inúmeras justificativas.